Pai Santo, Pai Eterno, Pai amado, nós te adoramos, ó Deus, mais uma vez e te agradecemos por Jesus, o teu Filho, um Rei inigualável, um Rei diferente. E ao abrirmos a tua palavra, nós clamamos a tua bênção e misericórdia, de forma que possamos compreender o que a tua palavra nos diz, o que o Senhor nos diz através da sua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, pela dedicação do departamento infantil. Te agradecemos, ó Deus, pela regência de missa. Te agradecemos, ó Deus, pelos demais ministérios da tua igreja, equipes de trabalho, que, ó Deus, entendem o chamado do Senhor para te servirmos com dons, talentos, habilidades que o Senhor tem dado ao teu povo, para proclamarmos a diferença que faz ter Jesus como Rei nas nossas vidas e o quão diferente Ele é dos demais reis. Que Ele seja também, ó Deus, no nosso coração, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ó Deus, que Tu possas abençoar cada criança aqui, que cada um possa crescer amando ao Senhor Jesus, adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Nós te oramos e te agradecemos por Jesus, o Teu Filho, em nome de Jesus, em nome dEle e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe o nosso departamento infantil. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. As nossas crianças aguardem aí só por conta da porta. Nós vamos abrir de pé como estamos a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 18. Esses bancos poderão ser utilizados, estavam reservados até o presente momento, para o uso do nosso departamento infantil. Evangelho de João, capítulo 18, nós leremos dos versículos de 33 a 38. Eu vou pedir isso aos nossos diáconos que possam dar o acesso aí aos bancos e retirar as cadeiras do meio. Evangelho de João, capítulo 18, dos versículos de 33 a 38. Evangelho de João, capítulo 18, como está projetado o texto, dos versículos de 33 a 38. Nos diz a palavra de Deus: tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Que o Senhor Deus, já oramos, que o Senhor Deus se digne de falar aos nossos corações através da sua palavra. Vamos nos assentar. De tantos reis que temos na história, temos então como tema desta cantata infantil um rei diferente. O autor do texto que nós lemos aqui, aquele que foi inspirado por Deus, foi João, o discípulo amado, tão querido, tão próximo ao Senhor Jesus Cristo. Acredita-se que João tenha escrito o Evangelho entre os anos 70 a 90 depois de Cristo. E João mesmo deixa muito claro qual o propósito de escrever o Evangelho, o que é também muito importante para nós nestes dias. O propósito, João diz lá em João capítulo 20, versículos 30 e 31, João diz que escreveu o Evangelho para que creiais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É o que João diz como um propósito. Ele escreveu para que aqueles leitores pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, pudessem ter vida no nome do Senhor Jesus. Cristo é o nome grego para Messias, no hebraico, ou seja, o escolhido, o enviado de Deus. Ele é o Filho de Deus, o prometido. Ele é o próprio Deus encarnado. Era isto que João estava preocupado em demonstrar e defender isso perante os seus leitores. Se você olhar para o início do Evangelho de João, o Evangelho começa com uma declaração de que Jesus é o unigênito de Deus, o unigênito do Pai, ou seja, o único gerado a partir do Pai, como um mistério que a nossa mente não é capaz de compreender totalmente. Desde a eternidade, Cristo foi gerado a partir do Pai, e Ele revela o Pai para nós. Se você olhar no capítulo 1 de João, o versículo 18, a palavra de Deus nos diz, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo João vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João chama Jesus de Deus. Ele diz, olha, ninguém jamais viu a Deus na sua essência. E aí ele diz, o Deus unigênito, Jesus, que é o Filho de Deus, que é o Deus unigênito, chamado aqui por João, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E o próprio Jesus, então, lá em João 14, versículo 9, depois de Jesus dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, em João 14, 6, Filipe então vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente, isso nos basta. A gente só quer ver o Pai. E aí Jesus olha para Filipe e diz, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Eu estou aqui revelando a essência do Pai. Eu sou o Filho de Deus, o Filho unigênito, aquele que revela a pessoa do Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Se o Evangelho de João começa com tudo isso, toda essa revelação a partir de Jesus, e para que a gente pense na preciosidade, na sublimidade de quem é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de João vai também terminar com os apóstolos assustados. Jesus morreu, crucificou, e eles não tinham dúvida nenhuma disso. Mas a dúvida começou a pairar nos seus corações quando começaram Maria Madalena e outros a dizerem, Jesus ressuscitou. E eles queriam correr até o túmulo, olhar o túmulo, eles queriam ver o Senhor Jesus ressurreto. Até que o próprio Tomé chegou a dizer aos discípulos, olha, eu não creio, eu só crerei se eu vê-lo ressurreto. Apesar de Jesus ter falado tanto isso. Até que então o Senhor Jesus se revela no momento que eles estão trancados dentro de uma casa, e Jesus então passa por aquelas paredes, o seu corpo agora já não tem mais aquela limitação que eu e você temos, e Jesus então passa, se revela a eles, e diz, Tomé, aqui estão as marcas, coloque os seus dedos aqui. E a expressão de Tomé é uma expressão de adoração. Senhor meu e Deus meu. Tomé chama Jesus de Deus, reconhece nele a divindade, que ele é Deus mesmo, que ele é Deus. O nosso Senhor e Rei, o Senhor Jesus Cristo, ele é mais do que um mero homem, é o que a Bíblia nos mostra. Jesus é mais do que um simples enviado sobrenatural do Pai. Ele é mais do que um ser angelical ou um espírito iluminado, como muitas vezes falam a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus é mais do que um representante da divindade. Ele não está ali apenas representando uma divindade, como um enviado desta divindade, como se fosse um ser para falar em nome de uma divindade. Não, ele é o verdadeiro Deus,
o verdadeiro Deus. Jesus é Deus, e é isso que João se preocupa em dizer e mostrar e provar. Os judeus esperavam um rei, sim. Eles esperavam um Messias, sim. Eles esperavam um libertador, porque eles queriam muito esse libertador em relação ao Império Romano. Se viam oprimidos, se viam subjugados, e eles aguardavam então esse Messias como se fosse um general de um grande exército que iria libertá-los do poderio dos romanos. Pilatos, para não só mostrar a acusação que pesava contra o Senhor Jesus Cristo, se você abrir lá em João capítulo 19, dos versículos de 19 a 22, Pilatos, repito, para não só constar a acusação que foi feita contra Jesus e que o levou à cruz, mas também para zombar dos judeus. Olha o que nos diz lá em João 19, 19 a 22, o que Pilatos fez. Pilatos mandou colocar uma placa no alto da cruz, com os dizeres: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, INRI. Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Isso foi escrito em hebraico, os judeus podiam ler. Isso foi escrito em latim e grego, ou seja, todo o Império Romano tinha condições de ler. E a Bíblia nos diz lá em João 19, dos versículos 19 a 22, João capítulo 19, dos versículos 19 a 22. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os judeus se incomodaram com isso. Jesus nunca se preocupou em dizer que ele era rei dos judeus, porque Jesus sempre foi muito mais do que rei simplesmente de um povo ou de um grupo. Pilatos havia perguntado antes, e Jesus então, quando Pilatos perguntou se ele era rei, Jesus, quando falou, respondeu dizendo: tu o dizes. Se eu sou rei, tu o dizes. Se estão me acusando, e se, no caso, Pilatos estava dizendo que Jesus estava sendo acusado de ser rei dos judeus, e se ele estava sendo questionado, Jesus respondia a Pilatos: tu dizes. É você quem está falando isso. E eu convido você a voltar ao texto de João, capítulo 18, como lemos. João 18, a partir do versículo 33. A Bíblia diz então que Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus em particular e perguntou a ele: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? Pilatos, é você quem está perguntando? Ou já foram falar a meu respeito para você? E Pilatos sabia como os judeus jogavam politicamente, como eram instáveis, como eram interesseiros, como os líderes religiosos agiam naquela época. Pilatos então replicou: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Foi o que você fez? Fale você. Uma vez que, em outro momento, Pilatos, diante dos acusadores do Senhor Jesus Cristo, havia até dito a Jesus: você não vê o que eles estão falando, você não responde nada. E os acusadores, os líderes religiosos, lançavam as acusações contra o Senhor Jesus, e a Bíblia diz que Jesus nada respondia. Pilatos agora chega e diz: olha, foi a sua própria gente, foram os seus líderes que me entregaram você. O que foi que você fez? Se defenda, fale alguma coisa. O que foi que você fez? Versículo 36, Jesus então responde: o meu reino não é deste mundo.
Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele reforça, ele diz, não, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os ministros, os meus ministros, se levantariam e impediriam que eu fosse entregue. Não, não, o meu reino não é, definitivamente, não é deste mundo. Jesus vai dizer mais no versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Perguntou então Pilatos. Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você está dizendo que eu sou rei. Pilatos ia ficando cada vez mais confuso à medida que falava com o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz então, para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus deixa isso bem claro. Jesus já havia dito, no capítulo 14, versículo 6, João registra, quando Jesus então disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade, Pilatos. Eu para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Foi a palavra do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Foi o que Jesus disse para Pilatos. Todo que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos então levanta o que é considerada a maior dúvida da filosofia. A maior dúvida da filosofia. No versículo 38, diz a Bíblia, perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? O que é a verdade? Na verdade, Jesus já havia respondido, quem é a verdade? Jesus encarna toda a verdade de Deus. Ele havia dito, eu sou, usou a expressão de divindade, assim como ele disse, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Essa expressão, eu sou, era a expressão da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele não é um representante da divindade, ele é a própria divindade encarnada, é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus que encarnou como segunda pessoa da Trindade. Ele encarnou, ele assumiu a nossa condição humana. Pilatos, para alguns estudiosos, foi uma pergunta cínica de Pilatos. Nós não fazemos ideia, ou fazemos alguma ideia, pelo que os historiadores contam, o quão violento era Pilatos. Agiu de forma tão violenta, em tantos episódios da sua vida, até que foi deposto pelo próprio Império Romano. E acredita-se pela história que entre os anos 37 e 41, entre estes anos 37 e 41 depois de Cristo, ou seja, alguns anos depois de ter condenado o Senhor Jesus Cristo, de ter entregue ele para ser chicoteado, açoitado e crucificado, alguns anos depois, ele chegou a cometer o suicídio. É o que diz a história. Alguns historiadores dizem que Pilatos fez alguns estudiosos, teólogos, afirmam que a pergunta de Pilatos não foi uma pergunta interessada em conhecer a verdade. Foi uma pergunta cínica. Agiu com cinismo ali com o Senhor Jesus Cristo. Mas anos antes de cometer o suicídio, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. É bem verdade que ele tentou soltá-lo, que até chegou a dizer, eu não vejo nele crime nenhum. E a sua própria esposa o alertou. Ela sonhou, ela teve um sonho e ela mandou avisar a Pilatos, não te envolvas com este justo. Ele chega a pedir água e lavar as mãos e dizer, eu estou livre do sangue deste homem. Ele afirmou, chegou a dizer,
Eu não vejo nele crime nenhum. Mesmo assim, entregou-o para ser crucificado, chegou até a dizer, eu vou mandar açoitá-lo e depois soltá-lo. E aí o povo, então incitado pelos líderes religiosos, começaram a clamar, crucifica-o, crucifica-o. E os líderes, com toda aquela pressão, com toda aquela pressão, tenham calma, se acalmem, tranquilo, com toda aquela pressão que foi dita ali, com respeito ao Senhor Jesus Cristo, em relação a Jesus, começaram então ali, com o Senhor Jesus Cristo, sendo o povo pressionado pelos líderes religiosos, começaram a pedir que crucificassem ao Senhor Jesus. E os próprios líderes disseram, quem não é por César, é contra César. E este daí está dizendo que ele é rei. Se ele é rei, César não é rei. É ele. E ele está se colocando no lugar de César. Incitaram o povo contra o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos fala, irmãos, lá em Mateus, o evangelista Mateus, registra a partir do capítulo 27, a partir do versículo 26 a 31, que açoitaram Jesus terrivelmente. Pilatos entregou Jesus para ser açoitado. Você já leu a respeito de como eram os açoites? Tiras de couro e lá na extremidade pedaços de ossos, ossinhos. E as tiras eram batidas com aqueles pedaços, e aqueles pedaços de ossinhos iam dilacerando o corpo da pessoa açoitada. Há um tempo atrás li um relato, uma análise de um médico, ele fazendo uma análise do sofrimento que era. O que isso causa na pele de uma pessoa. Alguns até morriam ali, no açoite. Não precisava mais nem ser crucificado. A corte diz que Jesus foi entregue à corte. E essa corte não era um grupo, entende-se que não era um grupo de soldados romanos. Os soldados romanos eram muito disciplinados e muito certamente não se envolveriam com isso. Mas alguns estudiosos acreditam que Jesus foi entregue aos sírios. E os sírios eram violentamente inimigos, rivais do povo de Israel. Ali estava um que havia nascido no meio do povo de Israel, um judeu, entregue para ser açoitado pelos seus rivais, com quem Jesus sofreu as mais inimagináveis torturas. Um manto escarlate foi colocado sobre ele. Uma coroa de espinhos na sua cabeça. Um caniço foi entregue e colocado na sua mão direita. Depois retiraram esse caniço e começavam a cuspir nele. E a dizer, dize-nos quem foi que te esbofeteou, esbofeteavam, cuspiam, e depois diziam, você não é o rei? Dize-nos quem foi, você não é profeta? Diga quem foi que cuspiu, quem foi que esbofeteou você. Batiam com um caniço na cabeça do Senhor Jesus Cristo, que já estava com a coroa de espinhos, e zombavam dele, dizendo, salve o rei dos judeus. Talvez você esteja pensando, puxa, o pastor está trazendo uma pregação da paixão de Cristo, da Páscoa, parece que o pastor está trocando as datas. Não. É para ver como as pessoas viam a Jesus como rei e como trataram como rei, humilhado, ultrajado. Jesus é mesmo um rei diferente. Ele nasceu numa manjedoura, não num palácio. Ele foi de uma família pobre, tanto que o sacrifício que Maria e José apresentaram foi um sacrifício de 2 pombinhos, 2 passarinhos. Era a oferta
quando a família era muito pobre. Foi de uma família pobre. Ele não viveu na riqueza e no luxo dos filhos da realeza. Ele viveu de forma simples, não com a pompa dos filhos da realeza. Jesus, de fato, era um rei diferente, era e é um rei diferente. Ele veio para servir, não para ser servido. Como um rei diferente, ele ensinou o caminho da paz. Chegou até a repreender Pedro, na hora que Pedro pegou a espada para defendê-lo. Embainha a tua espada, guarde sua espada, Pedro. Que quem usa essa espada morre dela, guarde sua espada. Diferente dos reis que propunham as guerras pelas conquistas que queriam. Jesus era de fato um rei diferente. A sua maior arma foi a palavra de Deus. Era uma espada afiada na sua boca para derrubar os inimigos, mas também para trazer vida àqueles que queriam dele aprender. Muito diferente das espadas dos exércitos que espalhavam a morte e que traziam a paz, como a Pax Romana era a paz pela guerra. Jesus era de fato um rei diferente. Os seus líderes, na sua maioria, foram homens com pouco estudo, pescadores, e no meio deles um publicano. Mas foram homens que revolucionaram o mundo daquela época. A tal ponto que a Bíblia diz lá em Atos, que pessoas chegaram a dizer, aqueles que transtornaram o mundo, chegaram até nós, chegaram aqui. Olha como o cristianismo estava impactando o mundo daquela época. Muito diferente de reis que queriam se cercar de sábios e entendidos da época, dos fariseus, dos escribas e tantos outros. Jesus era de fato um rei diferente. O seu maior valor continua sendo o amor. Como Jesus disse lá em João 13:35, e o Evangelho de João registra isso no capítulo 13:35, Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros, uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Era o seu maior valor, era o amor, diferente do ódio dos reis. A esperança em Jesus tinha nome, se tornava prática, por isso ele era um rei também diferente. A esperança estava e está no perdão ao arrependido. O perdão do Senhor Jesus faz dele um rei diferente, diferente de outros reis que em vez do perdão praticavam a vingança. Como rei diferente, a sua maior dádiva foi dar a sua própria vida em favor dos seus. A sua maior dádiva foi dar a sua própria vida em favor dos seus. Diferente de reis que eram capazes de tirar a vida dos seus súditos em favor de si mesmo. Você já leu sobre os faraós? Quando um faraó morria, muitos escravos eram sacrificados. Já pensou? Faraó morreu. Bom, agora seleciona aí alguns escravos, mata eles. Oi, por que eles vão morrer? Eles vão morrer porque o faraó precisa de servos lá na eternidade. Alguém tem que servir eles, então mata aqui alguns escravos, pronto. E esses escravos vão servi-lo lá na eternidade. Não, Jesus como rei faz algo glorioso. E ele se entrega em favor dos seus. Faraós, reis, imperadores foram entendidos como divinos e muitas vezes temidos por isso, porque eram entendidos como a encarnação do divino, representantes desta divindade, e adorados como deuses, faraós, reis, imperadores, sem o serem na verdade. Não eram Deus, não.
mas foram adorados e entendidos desta forma. Por tudo isto e muito mais, e por ser Deus encarnado, o Senhor Jesus é um rei diferente. Jesus podia dizer: eu sou Deus, sim, e por isso ele era muito diferente. Nenhum faraó poderia dizer com verdade que era Deus, nenhum rei poderia dizer com verdade que era Deus, nenhum imperador poderia dizer com verdade que era Deus, mas Jesus não. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele era, é e continuará sendo Deus, e por isso ele é extremamente diferente. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu convido você ainda, para caminharmos para o fim desta reflexão, eu convido você a abrir em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 14. E depois ainda permaneceremos em Apocalipse capítulo 17, versículo 14, nos diz a palavra de Deus, Apocalipse 17, 14. É o mesmo João que escreveu o Evangelho, que escreveu as epístolas, escreve também esta revelação, muito perto, acredita-se, do final do primeiro século, que foi exilado, perseguido, foi colocado na ilha de Patmos, e lá naquela ilha, exilado, perseguido pelo Império Romano por causa da mensagem do Evangelho, João tem a revelação do Apocalipse. João vai morrer velhinho, pela graça e misericórdia de Deus, não por causa da perseguição, mas de velhice mesmo, acredita-se. Amando a igreja, chamando os irmãos de filhinhos, era a forma carinhosa dele de tratar, filhinhos, filhinhos. E no versículo 14, Apocalipse 17, 14, diz a palavra: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele, com o Cordeiro. O texto de Apocalipse vai dizer que reinos se levantam e se levantarão contra o Cordeiro, mas serão vencidos. E a Bíblia diz que ele vai vencê-los, porque ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis. Por isso ele há de vencer. Ele venceu e continuará vencendo. O Império Romano não existe mais, só na história. O Império Romano tentou trucidar e acabar com a igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo venceu o Império Romano. O Cordeiro venceu, porque ele é o Senhor dos senhores e ele é o Rei dos reis, e aqueles que com ele estão também vencerão. Se você abrir em Apocalipse capítulo 19, foi o texto que nós lemos no início do culto, Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11 até o versículo 16, João então diz, Apocalipse 19, de 11 a 16, João diz: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E olha a visão que João tem, lá na ilha de Patmos. O seu cavaleiro se chama, e ele está falando de Jesus, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Não é por vingança, não, é por justiça. Ele está exercendo o juízo de Deus. Ele é fiel e ele é verdadeiro. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. E a palavra continua, então, nos dizendo, no versículo 13, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aqui a aspersão, o manto tinto, salpicado de sangue, e a Bíblia diz, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. O mesmo João lá no Evangelho
vai dizer no capítulo 1, versículo 14, e o verbo de Deus se fez carne. No início ele vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. João não tinha mais nenhuma dúvida disso. E ele vai então dizer aqui, neste versículo, no final do versículo 13, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E diz então no versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E diz então o que sai da boca de Jesus. Numa figura de linguagem, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele vai julgar as nações que se levantaram contra o Cordeiro. E ele mesmo as regerá, olha a firmeza, com cetro de ferro. E pessoalmente ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, como aquele que está pisando as uvas ali no lagar. E então o texto vai terminar, João vai terminar dizendo, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer fazer uma tatuagem? Coisa boa. Você colocar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quer uma tatuagem? Eu dissesse, você é o Rei dos Reis? Não, eu não. Eu tatuei que eu tinha muita vontade, eu não tenho não, viu? Mas alguém fizesse, não, eu tenho muita vontade de ter uma tatuagem, pronto. Tatuei para eu ser mais ainda uma testemunha. Eu quero testemunhar. Ele tinha na sua coxa inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso ele é este rei tão diferente, tão diferenciado e inigualável. Ele é o Senhor dos Senhores, e a expressão aqui é Kyrios, no grego, que é a ideia daquele que é o Senhor de todo o universo, Criador de todo o universo e de quem todo o universo depende. Essa era a visão, e foi o termo que João usou. Ele é o Senhor de todos os senhorizinhos. Ele é o Senhor de todo o universo. Que a nossa confissão sobre Jesus reflita a confissão daquele malfeitor lá na cruz do Calvário. Se você abrir em Lucas, capítulo 23, Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39. Acredita-se que, pelos relatos dos evangelhos, juntando todos os evangelhos, porque alguns dos evangelhos então afirmam que os dois lançaram impropérios, falaram coisas que não deviam em relação a Jesus, também dizendo que ele descesse da cruz e os salvasse, nas aquelas horas ali crucificado, ouvindo tanta coisa e tendo o coração trabalhado por Deus, naturalmente, não poderia ser de outra forma, que um desses malfeitores pode ter mudado e tido o seu coração convertido e transformado. A Bíblia diz, no versículo 39, que um dos malfeitores, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Você não é o Messias, você não é o enviado, você não é o Salvador, então sai dessa cruz, salve a você mesmo e nos salve também se você é de fato Cristo. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Primeiro que ele reconheceu a inocência do Senhor Jesus Cristo. Ele não está aqui justamente. Nós sim. Nós estamos aqui pagando pelo que fizemos. Mas este não. Você não teme a Deus, estando sob igual sentença? E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim
quando vieres no teu reino. Ele creu em Jesus como rei. Ele creu que Jesus tinha também um reino. Lembre-se, Senhor, de mim. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A acusação já estava posta lá em cima. Jesus, rei dos judeus. Quando vieres no teu reino. Jesus então lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser no futuro, vai ser hoje. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que a nossa declaração em relação a Jesus possa ser de reconhecimento. Lembra-te de mim, Senhor, quando tu vieres no teu reino. Esse foi um cristão salvo, declarado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele não precisou de batismo, ele não precisou participar da ceia do Senhor, como muitas vezes fazemos, ele não precisou se tornar membro da igreja, mas imagina se ele ressuscitasse. Como seria a vida dele para testemunhar de tudo pelo que ele passou ali na cruz do Calvário. A sua fé firme posta no Senhor Jesus é a fé que nós precisamos ter. A sua visão de Jesus como rei é a visão que nós precisamos ter. A visão de futuro, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, é a visão que nós precisamos ter de futuro. Senhor, tu és rei, rei dos reis. Senhor, tu tens um reino. Lembra-te de mim, Senhor, pecador. Lembra-te de mim, transforma o meu coração, que eu possa viver de acordo com o Senhor, que é o Rei dos Reis, e de acordo com o teu reino, que eu possa proclamar o teu reino. Você deve já ter ouvido falar alguma coisa a respeito de Napoleão Bonaparte, o grande gênio militar. Vencido pela primeira vez, ele foi exilado, e ele passou a viver numa ilha que deu nome a um dos nossos carros, da Fiat, Elba. Certo dia, impulsionado pela força de sua personalidade invulgar, ele resolveu pisar no território da sua pátria e reconquistá-la para a glória do seu império. A sua fama, diz a história, correu então por toda parte. Os habitantes das vilas e cidades por onde ele passava gritavam frementes de entusiasmo: o imperador! O imperador! As forças que eram enviadas para combatê-lo aderiam às forças que o acompanhavam. O rei que ocupava o trono naquela época fugiu, temendo Bonaparte. Os seus antigos marechais de Napoleão não escaparam ao contágio daquele entusiasmo excepcional. No entanto, Napoleão Bonaparte passou. A fama de Jesus, o Rei dos Reis, porém, ainda perdura e perdurará para todo sempre. O seu poder, os seus milagres, os seus ensinos, o seu exemplo, a sua vida e os resultados da sua missão cumprida. Ele cumpriu a sua missão. Chegaram até nós e prosseguirão através das gerações futuras, para todos sempre. Napoleão Bonaparte escreveu: eu conheço os homens, e lhes digo que Jesus Cristo não é um homem. Não conseguia Napoleão vê-lo simplesmente como um homem, como muitas vezes Jesus é visto, como esse Jesus histórico. Continuava Napoleão: vem uma semelhança entre Cristo e os fundadores de impérios e deuses de outras religiões. Essa semelhança não existe. Não há como tentar assemelhar Jesus, dizia Napoleão. E sobre Cristo, sobre o próprio Cristo, Napoleão disse certa vez: procuro encontrar alguém semelhante a Jesus Cristo,
ou qualquer coisa que possa se aproximar do Evangelho. Nem a história, nem a humanidade, nem as eras, nem a natureza me oferecem qualquer coisa com a qual eu seja capaz de compará-lo. Nada, não encontro nada que eu possa compará-lo. Jesus é mesmo o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E como Senhor dos senhores e Rei dos reis, Ele é um rei diferente. Que você creia em Jesus, que você creia no Senhor Jesus Cristo. Ele disse que virá, que voltará. Um tio meu já falecido, ele conversando, a gente conversando, eu nunca esqueci. Eu fiquei pensando, meu Deus, uma pessoa que não era analfabeto, que tinha estudo. Ele chegou e disse, certa vez, ele disse, se Jesus viesse novamente, iriam fazer com Jesus pior do que fizeram naquela época. Eu parei com ele, eu disse, o senhor não sabe que Jesus vai voltar? Ele disse, e é? Mas isso foi no século XX. A conversa foi no século XX. No século XX, você não pensava que estava tão distante, foi no século passado. 1900 e final dos 1900. E naquela época eu fiquei chocado. Eu disse, puxa, um tio meu que talvez nunca ouviu que Jesus vai voltar. Como ele prometeu, que voltará para buscar a sua igreja, todos aqueles que nele creem. Eu disse, tio, Jesus falou na Bíblia. A Bíblia está dizendo que ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. Agora, o senhor precisa entender o seguinte, quando ele veio de fato, como às vezes a gente usa essa expressão, ele veio como cordeiro. Ele veio para morrer, para perdoar os nossos pecados. Ele entregou a sua vida. Ele veio para sofrer as consequências do nosso pecado. A justa ira de Deus, a justiça de Deus. Ele sofreu tudo isso na cruz. Mas ele virá uma segunda vez. E quando ele vier, ele virá como rei vitorioso, para julgar as nações. E aí nós vamos conversar um pouco sobre a mensagem do Evangelho. Mas me impressionou ter alguém na família que não sabia que Jesus Cristo iria voltar. Quem sabe é você hoje aqui, que talvez nunca tenha parado, ou talvez nunca tenha tido conhecimento disto. Que aquele Jesus sobre o qual você já ouviu sobre ele na Bíblia, ou talvez até já leu alguma coisa, que ele virá. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é um rei diferente, inigualável. E que eu e você, nós precisamos crer nele. Eu e você precisamos entregar a nossa vida a ele. Eu e você precisamos servi-lo, amá-lo. E diante de tudo que ele fez, seja a nossa oração, Senhor, eu me rendo a ti, crendo no Senhor Jesus. E se for esta a sua decisão, nós gostaríamos que você nos procurasse, ou procurasse algum membro da igreja no final do culto. Nós queremos caminhar com você, como igreja. Nós queremos servir ao Senhor juntos. Nós vamos terminar este culto cantando o hino 297, nós vamos fazer uma pequena modificação, não vamos cantar Sempre Vencendo, mas vamos cantar o hino do número 297, a chamada final. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar e o clarim de Deus a todos ressoar. Vamos adorar ao Senhor. Quando, enfim, chegar a hora, que possamos ter a certeza de que esse rei virá e que nós vamos estar com ele para todo sempre.